É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste sábado da 7ª semana do tempo da Páscoa, ou seja, são 7 semanas que estamos concluindo hoje, que a gente está caminhando, aprofundando o mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, a festa de amanhã, o 50º dia, 50º em grego se diz Pentecostes, mas essa festa era conhecida por Jesus. Jesus não falava grego, Jesus falava era a língua hebraica. E quando Jesus dizia que ia participar dessa festa, Shavuot, eles diziam. Shavuot significa semanas, mas na língua de Jesus também Shavuot é uma palavra que significa juramentos. A festa que se celebra amanhã é a festa da passagem da primavera para o verão. Vocês estão vendo, né? Que nas minhas lives ultimamente eu já apareço com camisas com a manga mais curta, porque o calor tá grande desse lado de cá do mundo. A festa da Páscoa é uma festa que é a passagem do inverno para a primavera. E a festa de Pentecostes é a passagem da primavera para o verão. O calor começa a crescer e o povo de Israel fazia nesse momento uma grande festa. A gente também vive, né, o verão com grande alegria, todo mundo vai para a praia e faz isso, faz aquilo outro. O inverno para nós é um momento também festivo, né? A gente tem os festejos juninos na festa de Santo Antônio, São João, São Pedro. São festas que vivem dentro desse tempo do inverno, que a gente tem determinado tipo de comida para comer, que a gente vai comer milho, que a gente vai comer amendoim, vai chupar laranja, vai fazer fogueira, tem todos os rituais próprios destas festas. Assim também no tempo de Jesus tinham essas festas e que eram festas marcadas, sobretudo, também pela vivência espiritual. E a festa que concluía esse tempo, eu disse que a palavra Shavuot significa semanas, mas significa também promessas. O povo de Deus, não é, lembrando a saída deles da escravidão do Egito, celebrada na Páscoa, na primavera, depois faz também um compromisso, faz um juramento de fidelidade a Deus, como nós também fizemos o nosso compromisso de fidelidade a Deus, renovando as promessas do nosso batismo no dia, na noite, na vigília da Páscoa. De agora em diante, a gente concluindo agora esse período dessas 7 semanas, amanhã, portanto, seria o início da 8ª semana, só que essa 8ª semana, ela ao mesmo tempo, ela fecha o tempo da Páscoa e ela abre o chamado tempo comum. É como uma porta. O que é que uma porta faz? Uma porta tanto abre como fecha, né? Abre para que alguém entre e fecha para que também um inimigo não entre dentro dessa nossa casa. E por falar que inimigo não entra na nossa casa, a gente vai se lembrar que o Espírito Santo é o grande amigo que a gente tem. Hoje é o 9º dia da novena do Espírito Santo e nós queremos dizer para ele: venha Espírito Santo. Nós estamos com as portas escancaradas para que você entre na nossa vida. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho, calma; na aflição, consolo; na angústia, paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nenhum bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Comovei o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria perfeita. Amém. Então nós abrimos essa nossa porta para o Espírito Santo, que é o doce hóspede da nossa alma. Mas hoje, para mim, tem uma coisa muito interessante que eu queria ressaltar aqui, não é, nessa sequência de Pentecostes que cantaremos no mundo inteiro, não é, na celebração de amanhã. Às vezes, no trabalho, calma; na aflição, consolo; na angústia, paz. A gente falou bastante disso também ontem, nas nossas meditações. Mas tem esse detalhe, não é, que a gente também pede ao Espírito Santo para ele aclarar as dúvidas do nosso coração. O Espírito Santo é aquele que vai retirando de nós as dúvidas. Às vezes a gente tem dúvida, mas também tem vezes que a gente vive de muita curiosidade. Vem cá, você é uma pessoa curiosa ou você é uma pessoa tranquila, né? Porque às vezes satisfazer a curiosidade é uma coisa, né, que, né, as pessoas têm pergunta que eu não sei para que é que se faz.
Porque às vezes tem certas perguntas que até deixam a gente no apuro, porque tem coisa que você não quer falar ou você não pode falar por dever de ofício, isso, aquilo. Tem gente que fica ali fustigando, forçando a gente a certas escapatórias. Assim, mas você não confia em mim? Não, a questão não é essa de confiar ou não confiar. Às vezes você tem questões éticas que não, por diversas razões, você não pode, não deve falar, dizer certas coisas. Hoje no Evangelho a gente vai notar um pouquinho dessa curiosidade ali dentro do coração de Pedro. E diante dessa curiosidade da gente, Jesus vai chamar a gente para aquelas coisas que são fundamentais, as coisas que são principais. Ontem, depois de ter perguntado a Pedro 3 vezes, e 3 vezes soa no ouvido de Pedro também como aquelas 3 vezes que ele havia negado a Jesus, perguntar 3 vezes sobre o seu amor, etc. Jesus diz uma coisa que é muito interessante para Pedro: vem e segue-me. Quando você está seguindo alguém, significa que essa pessoa vai em sua frente e você olha para essa pessoa, você tem o seu olhar nela. E de repente pode ser que a gente tenha outros movimentos que não fica olhando para a pessoa. Lembra a mulher de Ló no Antigo Testamento, a cidade de Sodoma, Gomorra, que foi destruída naquele incêndio? Ou qual era a ordem que estava dada? Não olhar para trás, olha para frente. Não se volta para trás. Lembra o que é que Jesus diz? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Às vezes nós temos essa tendência de olhar para onde a gente não deve. Se voltar, a palavra voltar, fazer girar-se, é uma palavra que pode ser traduzida também como a conversão, pode ser traduzida com isso. Quando a gente vai numa pista e diz assim, você pode fazer a conversão daqui a tantos quilômetros. Conversão é fazer uma volta, é girar, portanto, né? Para tomar uma outra direção. Então hoje aqui o Evangelho vai mostrar Pedro não numa verdadeira conversão, mas num processo de inversão, a inversão dos valores, olhar na direção que você não deveria olhar. E Jesus pacientemente, mais uma vez, vai precisar corrigir Pedro, corrigir o olhar de Pedro. Ontem nós notamos que Jesus perguntava, tu me amas? Ele dizia, eu gosto de ti. E Jesus foi caminhando com Pedro. Chegou um momento que Jesus se adapta à linguagem de Pedro e pergunta, tu gostas de mim? E ele disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de ti. É verdade, Jesus se adequa ao nosso estilo de comunicação, mas Jesus não cede às nossas curiosidades, àquilo que não vai servir ao nosso crescimento. O fato de dizer que Jesus, como um bom catequista, se adapta ao estilo de Pedro com quem ele está dialogando, não significa que Jesus vai fazer um produto a baixo preço, uma espécie de promoção, não é reduzir o valor do que deve ser pago, permitam aqui a linguagem, né? Não é que Jesus faz uma rebaixa de preço para conseguir cliente, para atrair mais pessoas, não. Jesus continua mantendo sempre um nível muito alto, e se ele cede à pessoa, no caso de Pedro ali, aquele ceder na linguagem, era para depois dar um impulso para que Pedro pudesse ir sempre mais alto. Não é que Jesus se adequando ao nosso estilo comunicacional, a falar de uma forma que a gente possa entender, é para ele se reduzir aos nossos esquemas, não. É para depois nos elevar por dentro, para fazer-nos crescer. O nosso crescimento pessoal é a meta de Jesus. Você que é pai, você que é mãe, que é esposo, que é esposa, que é educador, que é educadora, a gente deve ter sempre diante dos olhos da gente, o interesse nosso é o crescimento do outro. Então, se você se adequa, não é para ceder, para se reduzir às perspectivas do outro, mas para elevar o outro para que ele chegue àquele ponto que ele pode chegar, mesmo quando ele não se reconhece capaz disso. Muito bem, o Evangelho de hoje é o Evangelho de João, no capítulo 21, versículos de 20 a 25. Nós já sabemos que Jesus está com seus discípulos às bordas do mar da Galileia, já ouvimos aquele diálogo de Jesus com Pedro, aquele diálogo profundo, e agora nós continuamos nessa escuta. Então Pedro, diz-nos o texto do Evangelho, virou-se para trás de si
E não virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O discípulo que Jesus amava, a toda a tradição o reconhece como autor desse mesmo evangelho, então o evangelista é São João. Mas nós que lemos esse evangelho de João, nós todos podemos nos identificar com esse discípulo que Jesus amava. Você é esse discípulo que Jesus amava, eu sou esse discípulo que Jesus amava. E muitas vezes a gente, em vez de estar fazendo o caminho da gente seguindo Jesus, a gente fica sempre olhando para a vida do outro, com as curiosidades da gente. Porque diz aquele ditado, né, que a relva do jardim da casa do vizinho parece sempre que está mais verde do que a relva do jardim da gente. Ou seja, a gente está sempre achando que o outro está numa situação melhor, e que, mas se fosse comigo, mas isso não é nada. E a gente sempre usa uns critérios a partir da gente para olhar a vida do outro e muitas vezes para se colocar numa posição de vitimização ou de desculpa para continuar o nosso processo de crescimento. Pedro agora olha para e vê esse discípulo que Jesus amava e agora é tomado por curiosidade, né? Diz o Evangelho, aquele discípulo que tinha reclinado a cabeça sobre o peito de Jesus e que perguntou quem era que o iria entregar. Quando Pedro vê esse discípulo, ele se desconcerta, em vez de olhar para Jesus e continuar seguindo a Jesus. Lembra que uma vez Pedro, quando Jesus veio ao encontro deles caminhando sobre as águas, ele disse, se és tu, Senhor, me faz caminhar sobre as águas também. E aí Jesus diz, vem. Ele começa a andar sobre as águas e de repente o vento sopra e Pedro se desconcertou, se desequilibrou. Olha aqui de novo na vida de Pedro uma manifestação de Pedro que se deixa seduzir por uma outra coisa que não a presença de Jesus. Minha amiga, meu amigo, isso acontece com todos nós. De vez em quando a gente tem sempre a gente cede a essa tentação de não conservar o olhar fixo em Jesus. Hoje em dia se fala muito da palavra ter foco, ter meta, manter o foco. Nem sempre é fácil a gente manter o foco, a gente perde um bocadinho a visão, mas não tem nada não. Jesus corrige a visão da gente, nos ensina a olhar na direção correta. Quando ele olhou e viu esse discípulo, então ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, o que é que vai ser deste? Porque Jesus já tinha aludido que aquela palavra de Jesus, né? Quando você era mais moço, você ia para onde você queria. Quando você ficar mais velho, você vai lhe estender as mãos, outro vai colocar o cinto, vai levar você para onde você não quer. No fundo, a gente está sendo colocado aqui diante desse mistério do viver e do morrer. Eu já disse isso essa semana, a gente meditou sobre isso, né? Que cada dia que passa é um dia a menos na conta da gente. É a gente se aproximando para o momento da nossa morte, para o momento do desfecho da nossa existência. E aqui agora a gente viu, não é, a palavra do evangelista João dizendo assim, que Jesus falando daquela forma estava falando sobre o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Agora Pedro também está querendo saber sobre, porque ele entendeu o que Jesus estava dizendo, ele está querendo saber o que é que vai acontecer com esse aí, o que é que vai ser dele. Então Jesus salva a nossa privacidade. Não é necessário que a gente fique falando da intimidade da gente, da nossa relação de amor com Jesus, para que todo mundo... Esse era o discípulo que Jesus amava, né? Então, a nossa relação de amor não precisa ser exposta. Hoje em dia todo mundo gosta, né, de estar expondo, que eu te amo, e não sei o quê. E o presente do meio, agora que quando vier o dia dos namorados e das namoradas, então vai ser uma exposição de amor por tudo quanto é lado, e flores, e beijos, e abraços, eu não sei, mas que necessidade também a gente tem de estar expondo a essa relação também assim. Bom, mas é até melhor que estejamos expondo a vida, o amor e o afeto do que estar espalhando o ódio, né? Vamos lá, vamos fazer uma pequena concessão. Mas aqui agora, dentro dessa vida mística, desta vida interior, não é? Quando ele quer entrar na privacidade aí dessa relação de Jesus com esse discípulo, perguntando, e o que é que vai acontecer dele? Jesus corrige o olhar de Pedro, mostrando que a necessidade de que ele cultive a sua própria relação, que ele corresponda àquilo
que ele tem que corresponder. E aí Jesus diz para ele assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venho, o que te importa isso? Gente, a grande questão é essa: com que é que a gente anda se importando? Lembra a história de Marta e Maria, aquelas duas irmãs, Marta atarefada com tanta coisa, aí ela vira para Jesus, porque Maria está lá sentada escutando Jesus, e fala: Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe aqui sozinha trabalhando? A gente está sempre preocupado, se importando muitas vezes com aquilo que a gente não precisaria se importar. E Jesus disse para Marta, né? Marta, Marta, tu te agitas com muitas coisas, uma só coisa importa. Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Uma coisa só importa, é essa relação com Jesus. Ele não tinha que se preocupar como é que é agora a relação dele, de Jesus, com aquele discípulo amado, mas ele tem que se importar com a sua relação pessoal com o Senhor. Isto é o que é mais importante. Sobre isso nós podemos ter controle. A gente não pode ter controle sobre a relação do outro com Deus, mas a gente pode ter controle sobre, e controle entre aspas, né? Ou seja, a gente pode decidir na fidelidade, no acolher este amor contínuo de Deus por nós e aprofundando neste amor. Sobre isso aí, a gente pode ter uma palavra e deve ter uma palavra. Então Jesus disse: eu quero que ele fique até que eu volte. O que te importa isso? Tu segue-me. Jesus então sublinha o que é importante. Continuar seguindo. E aí, minha amiga, meu amigo, a partir de segunda-feira nós vamos voltar ao tempo comum. Vai ser a 10ª semana do tempo comum. Vamos retomar a leitura do Evangelho de Marcos. Agora a pergunta é assim: como é que a gente vai continuar sendo fiel àquilo que eu prometeu lá na noite da Páscoa? Lembra que eu disse a você que Shavuot, que é a palavra que depois é traduzida do hebraico para o grego como Pentecoste, né? Shavuot significa semanas, festa das semanas, mas significa também juramentos. Então, a nossa promessa, o nosso juramento de fidelidade a Deus, como é que a gente vai manter isso de agora por diante? Depois de termos vivido 40 dias de preparação para a Páscoa, depois de termos aprofundado 50 dias celebrando esse mistério, como é que nós vamos continuar seguindo o Senhor? Como é que nós vamos permanecer nesse vínculo de amor com Ele? Como é que nós vamos continuar seguindo o Senhor no nosso dia a dia? Esta, minha amiga, meu amigo, é a questão, não é, que se põe aqui para mim e para você. Agora, esta palavra de Jesus em relação ao discípulo amado gerou um bochicho. Eu disse que Pedro estava ali curioso, né, sobre a intimidade, não é, dessa vida de João. Mas a comunidade toda também, né, que assim, fica a gente muito curiosa. E às vezes a gente é falado uma coisa e a gente deturpa, não entende bem o mistério das coisas que são ditas e as conversas se espalham. Aí logo no meio da comunidade se espalhou uma conversa. Qual era a conversa? Que aquele discípulo não morreria até que o Senhor voltasse. E de fato, João foi longevo, ele viveu muitos anos, foi um discípulo que não foi martirizado, que sofreu muito, né? Teve muitas, mas não viveu, a morte dele não foi essa morte como dos demais discípulos, então viveu longamente. Então, a pergunta da comunidade era essa aí também, não é? Por que ele está vivendo tanto assim? É porque foi dito que o Senhor voltaria e ele ainda estaria vivo. Essa foi a conversa que se espalhou na comunidade. Mas aqui o autor do Evangelho faz questão de logo corrigir e dizendo que não é verdade isso, né? Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus disse que ele não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Não é? As pessoas muitas vezes tá com o dedo apontando para uma coisa, a pessoa, em vez de olhar para aquilo que a gente está apontando, como agora estou apontando para aquela imagem, tem gente que fica olhando para o dedo: olha como o dedo dele é magrinho e não sei o que, em vez de estar olhando para lá, para aquele lugar para onde a gente está apontando. Então a comunidade aqui também não entendeu o recado de Jesus. O que é que te importa? A questão é essa. Mas aí já ficou todo mundo fixo naquele: se eu quero que ele viva.
É que às vezes a gente não ouve aquilo que é dito, mas a gente ouve aquilo que a gente está querendo ouvir, que interessa a gente. Como é você? Você é do tipo que presta atenção ao que está sendo dito, você tenta ouvir os diálogos que são feitos com você, ou muitas vezes você já tem uma coisa prefixada na cabeça e não dá muita atenção ao que está sendo dito naquele momento. Quantas coisas estão rodando dentro da cabeça da gente quando a gente se põe numa atitude de escuta? João aqui conclui seu evangelho dizendo o seguinte: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então João aqui está usando uma hipérbole, né, para dizer que não ia ter livro que coubesse para escrever tudo aquilo que Jesus teria dito e feito. É uma forma de chamar a atenção para que muita coisa que Jesus disse e fez não foi escrita, não foi registrada, ficou na tradição da igreja, na tradição oral que a igreja manteve, retém como patrimônio também da sua fé. Porém, aquilo que foi escrito com uma finalidade, a finalidade da nossa salvação. Foi escrito aquilo que interessa para o nosso caminho de fé. E a gente deve saber agradecer isso a Jesus. Porque essas palavras que foram escritas, como Jesus mesmo diz, as minhas palavras são espírito e vida. É a nossa forma de ter acesso ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo. São essas palavras que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Eu quero desejar para nós, na conclusão desta semana, que a gente possa, de fato, tomar nas mãos da gente a palavra da vida, a Santa Escritura, como Espírito e vida. Aqui agora a gente, lembrando aquilo que foi dito ontem a Pedro, né, lembrando o tipo de morte com a qual ele glorificaria a Deus, hoje o que está sendo dito ao discípulo amado, a gente então pensa que a vida da gente, não é? O viver é a nossa forma de glorificar a Deus. A morte glorifica a Deus porque o fechamento é a conclusão de toda uma vida, de uma vida que deve ser sempre resposta ao Senhor. A gente reza na Ave Maria, hoje é sábado, a gente pensa sempre na figura de Maria. Lembramos que ela estava no cenáculo, reunida com os discípulos no aguardo do dom do Espírito Santo. A gente sempre pede na Ave Maria: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Maria é aquela que nos acompanha no agora até a hora da nossa morte. E ela, sobretudo, nos ensina a viver, conservando a fidelidade à palavra, porque ela conservou no seu coração essa palavra que é espírito e que é vida. Ela meditava em tudo aquilo que se dizia de Jesus. Então João está dizendo aqui que tudo que foi dito não tinha livro que coubesse. Tudo que Jesus fez não caberia em canto nenhum, mas teve um lugar no mundo onde coube tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus disse, e era no coração de Maria. Maria não escreveu o que Jesus fez e não escreveu o que Jesus disse, mas ela conservou no seu coração, ela meditou. Maria é uma meditação viva da Bíblia. Então, assim como ela não escreveu, claro que ela deu testemunho disso, que João pode ter guardado, Lucas pode ter nos transmitiu, mas muito do que Maria disse, ou melhor, muito do que Maria ouviu e viu de Jesus, ficou guardado no coração dela. E aí, se perdeu tudo isso? Não. Não, porque nós ainda hoje, pela oração, podemos nos aproximar de Maria. E podemos pedir a ela: Santa Maria, revela-nos aquilo que está guardado no teu coração. Abre para nós esse tesouro imprescindível da palavra de Jesus que está guardado no teu coração, silenciosamente. E tem essa bela imagem aqui, não é, de Nossa Senhora da Revelação. Acho linda essa imagem de Nossa Senhora, né, como ela se apresentou aqui na cidade de Roma em 1947, numa visão, um nome. E essa imagem me chama a atenção justamente por isso, porque ela tem a Bíblia no peito. Ela não é uma imagem que aparece, Maria não tem um terço na mão, Maria não tem o menino Jesus nas mãos, ela tem a Bíblia. Não é como que dizendo assim, essa é a Maria do dia a dia, a Maria da revelação, a Maria que guardou no seu coração tudo aquilo que foi dito, não é?
e sabendo que nem todo livro do mundo iria caber o que Jesus disse e como diz São João, né, dessa forma hiperbólica de ele dizer, né? Não caberia no mundo todos os livros para guardar o que... Então, mas tudo isso foi escrito, transcrito no coração de Maria. E hoje é justamente o que eu quero pedir a Maria, é que ela interceda por você, que ela interceda por mim, para que durante todo esse tempo comum que nós vamos retomar a partir da segunda-feira, seja um tempo pentecostal, seja um tempo em que a gente vai se aproximar da palavra de Jesus, da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, como aquilo que Jesus diz que as suas palavras são espírito e vida. Então, de alguma forma, digamos assim, que abrir a Escritura é como entrar no cenáculo para estar com Maria, para estar com Jesus. E olhamos para Maria como esta que a gente sabe que guardou no seu coração. Tem coisa que ninguém sabe do que aconteceu com Jesus, só ela sabe. Quem sabe como foi que Maria escutou o primeiro chorinho de Jesus, trocou a primeira fralda dele, essas coisas todas não estão escritas em lugar nenhum, mas Maria viveu tudo isso. Então a gente pode se aproximar de Maria como quem vai pedir a ela sempre agora no dia a dia, né? Lembrando que João, na segunda-feira a gente vai ouvir esse evangelho, festa de Santa Maria, Mãe da Igreja. João tomou Maria consigo, levou Maria consigo. No tempo comum é preciso a gente levar Maria com a gente. Mas não somente porque ela vai pedir por a gente, interceder por a gente, para que não falte vinho na festa da nossa vida, não. Levar Maria para a gente, para que pedir a ela assim, conta os segredos de Jesus para mim. Fala para mim daquelas coisas que não estão contidas na Sagrada Escritura, que só tu sabes, que só tu viste. Porque só tu sabes como foi a experiência desses 9 meses com essa palavra viva dentro de ti. Essa palavra que eu e você vamos sentir vivas na Escritura, Maria sentiu viva nas suas entranhas. Primeiro viva no seu coração pela sua escuta de discípula, depois na sua posição materna de quem deu a sua carne para o verbo você fazer carne e habitar no meio de nós. Então tem essa forma maravilhosa de relação com Nossa Senhora, que é de forma silenciosa, de discípulo e discípulo que se deixa amar por ela. Então eu quero propor para você nesse último sábado, então, desse tempo da Páscoa, esse entrar depois no tempo comum, concluindo os 49 dias do tempo de Páscoa, hoje olhando para Maria, pedindo essa graça de quem sabe que nem tudo que Jesus fez e disse foi escrito em algum lugar, mas que ficou presente no coração dessa mãe. Lembra que quando ela deixou a sua casa foi correndo porque eu ouvi dizer que Jesus estava fora da cabeça e não estava comendo, não estava nada. O que se passou no coração dela? Quem levou aquela notícia para ela? Como foi que ela, como mãe, ouviu aquilo? Que reação ela teve? Uma coisa a gente sabe, ela foi imediatamente para lá. Mas o que é que se passou no coração dela? Quando ele tinha 12 anos e ficou lá no templo, ela chega para ele e diz: meu filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu ficamos angustiados. Olha a delicadeza dela. Ela não disse, eu e seu pai ficamos angustiados. Ela cede o primeiro lugar para José. Seu pai e eu. Olha a delicadeza dessa mulher. Então a gente vai pedir ao Espírito Santo que moldou Maria, que a gente tenha o estilo do Espírito Santo na vida da gente, para aprender a ser esposa, para aprender a ser esposo, para saber dar o primeiro lugar ao outro, para saber escutar o outro, né? Não fazer como Pedro. E aí o que é que vai acontecer com ele aí? Ou então para não fazer com a comunidade que não ouviu direito o que foi dito e disse, olha, Jesus disse que ele não vai morrer. Você não está sabendo do que é que eu estou falando, não? Então em volta vai ouvir a live desde o início. Então quem escuta no Espírito Santo retém. Quem escuta com o Espírito Santo deixa gravado dentro de si. Compreende o que Jesus está dizendo e não faz interpretações aleatórias, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está dizendo. Não presta atenção em coisas que são secundárias. Fica com aquilo que é o mais importante. Espírito Santo, nós te pedimos, vem e nos ajuda a viver o estilo pascal, o estilo do ressuscitado no dia a dia da gente. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Virgem da Revelação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.
Gente querida, eu quero deixar aqui um abraço grande para você que está acompanhando essa nossa live aqui agora. Cadê? Quem é que eu tenho aqui? Ei, vamos lá, vamos chegando aqui. Moringa Júnior, um abraço, Moringa, um abraço para ti. Um abraço também para a Lia, tua esposa, todo mundo aí da família. Regi Borges, Eli Coelho, bom dia. Vinde, Espírito Santo, vinde pela intercessão de Maria. Janaína Branto Ribeiro, um abraço para você, um abraço para a Irene, para a Rita de Cássia, para a professora Maria das Graças, para a Karina Kelly. Oi, Karina, Deus te abençoe. Karina me pede a bênção sempre, né? Então estou aqui agora, hoje é aqui ao vivo. Um abraço para a Amélia Reis, um abraço para a Aline, bom dia. Jaqueline Lima, um abraço também para quem? Manuel Roque, um abraço para você, para Mari Caldas, para Sandra Esmado 60 em Brasília, um abraço para você, para Fábio Barreto, para Alana Nascimento, para Sérgio Teixeira, Leilan Cerqueira, Ana Maria Barreto, Consa Rezende, um abraço para você e os filhos todos, Nenga Almeida, um abraço para José Augusto Santos, para José Augusto, um abraço para você, para Rita, esposa, Pedrinho, filho, para todo mundo aí, quilômetro 5, transmite um abraço a todo mundo e desejo uma feliz festa de Pentecostes. Um abraço para o meu afilhado, Padre Lourival Hélio Alves de Araújo, que teve a alegria de se encontrar aqui em Roma, ele vindo aqui na sua peregrinação a Fátima, e aqui em Roma foi uma alegria. Tá muito frio aí, né? Aqui tá muito calor, Padre Lourival. Aqui um abraço para Vanita, um abraço para Falreicena. Quem é que eu tenho mais aqui? Para Selma Barreto. Selma, um abraço para o seu esposo José e filhos. Um abraço para quem mais aqui. Moringa está dizendo aqui, muito obrigado. Muito bem, acho que falei para todo mundo aqui. Gente querida, um beijo no coração de todos vocês e nos preparemos, celebremos bem no dia de amanhã a festa de Pentecostes, esse dom do Espírito Santo que nos vem pela intercessão da nossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria. Um sábado abençoado para vocês e daqui a pouco também chega aí a nossa oração do último dia da novena de Pentecostes. Hoje foi corrida aqui a parte da manhã, porque eu celebrei a missa, depois tivemos aqui uma manhã de oração que começou cedo. Estou em mudança também de quarto, então tá um corre-corre. Pois é, nem mostro para vocês aqui como é que tá nada, a coisa tá séria. Mas tá bom, rezo para Deus me dar força para eu sair puxando, arrastando coisas pro outro lado. Fica com Deus, gente querida.